Olha, que bom tê-lo aqui conosco na Matra 5. A satisfação, eu me sinto muito honrado por esse convite de vocês, ainda mais de estar contigo, né, Guilherme? Gosto muito de você e é muito bom estar junto aqui contigo. Que maravilha. Professor Fabiano, inicialmente vou dar vou Sim, repetir o boa noite a todos, né? A sim. todo o nosso auditório, já presente vários colegas, vários advogados, servidores, vários amigos, estudantes, todos presentes. Um boa noite especial ao nosso professor e colega, Fabiano Coelho. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, em nome da Matra 5 pela presidente Cecília e em nome da Sim. Matra 5 pela diretora Silvia Teixeira, a sua presença aqui conosco, né, e a de todo este auditório. Eu gostaria de registrar, Fabiano, que hoje, dia 18/5, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? É, Essa data é instituída pela Lei 9.970 sim. e que representa uma triste chaga no nosso país e que precisa ser revertida. Eu tenho dados aqui do primeiro semestre de 2019, 42 mil denúncias de violência pelo Disque 100, que é um número absurdo, né? É. 21% disso relacionado à violência sexual, segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então é algo que toda a sociedade precisa compreender o problema, se posicionar e tentar reverter, né, este quadro dantesco. Mas, E é um Fabiano, número absurdo que a gente sabe que tem muita subnotificação ainda, né, com certeza, Guilherme? E infelizmente o problema é muito pior, né, do que os é, dados oficiais apontam, né? por ignorância ou por medo, ainda existe uma cifra aí oculta, né? Exato. Mas, Fabiano, mudando de assunto, a Matra 5, né, pela sua escola associativa, tem durante esse período de isolamento decorrente da Covid-19, propiciado aos seus associados e à comunidade em geral lives, né, que discutem tanto o conteúdo jurídico em sentido estrito, quanto temas de áreas conexas de interesse geral, né, de interesse geral Sim, da sociedade e dos associados também. Nesse sentido, é que está incluída a nossa live hoje para sim. tratar dos temas práticos de processo do trabalho. Eu vou agora apresentá-lo, né, Dr. Fabiano Sim. Coelho. É juiz titular da Vara do Trabalho de Formosa, na 18ª É. Região, Goiás, professor de pós-graduação, mestre em Direito pela PUC de Goiás, e foi coordenador nacional do PJE na Justiça do Trabalho no biênio 2016-2018. Além disso, como todos sabem, não é nenhuma novidade, é autor de livros e artigos muito bons, de altíssima qualidade na área trabalhista, e responsável, inclusive, pelo perfil Trabalho Notável, juntamente com o nosso Isso. colega Antônio Humberto de Souza Júnior, que vem a ser o irmão de Dr. Fabiano. Exato. Trouxe aqui esse livro fantástico, Ah, olha só, muito bom, muito escrito legal. com autoria pelos dois e ainda pelos colegas Ney Maranhão e Platão, que é um É. livro fundamental para se entender a reforma trabalhista. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Então, a nossa live vai versar sobre alguns temas, como eu já tinha dito, Sim. do processo do trabalho, numa abordagem prática, em decorrência desse cenário da pandemia, né? Nossa live está no Instagram, logo ela é limitada aos 60 minutos implacáveis, razão pela qual temos que nos ater com muito cuidado a esse tempo. Eu passo a palavra agora a você, Fabiano, para uma breve saudação e em seguida eu retorno para começar os nossos questionamentos. Tá. Eu agradeço o convite, Guilherme. Eu tenho um apreço muito grande, muitos amigos aí no TRT da Bahia, na Matra, né? Você, Luciano, tinha um carinho enorme, né, para nossa saudosa Fátima, né, que é uma Sim, colega inigualável, né? Então é uma satisfação, Andréa Presas, né? Enfim, é uma felicidade muito grande estar com você nessa live. E cumprimento então a audiência, vejo aí também que tem vários amigos, alguns advogados de Goiânia que estão assistindo a live também, e que eu acho interessante que a pandemia nos uniu de certo modo, né, Guilherme? Talvez porque nós,
nós trabalhistas sofremos um pouco mais, né, do que o pessoal do direito de outras áreas, né? E isso acaba que gerou uma união bem bacana. E esses encontros dos nossos públicos, das nossas audiências, é bem bacana mesmo. Tá? Então, só tenho a agradecer. Ah, que bom, Fabiano. Realmente, esse cenário trágico, né, da pandemia, ele serviu também, de certa forma, por mais paradoxal que seja, a unir as pessoas, né, ainda que pelas vias virtuais, né? E serviu também para repensarmos vários conceitos nossos, né, sobre família, sobre trabalho, Exato. sobre consumo, sobre nossa relação em sociedade. Enfim, eu acho que vem aí... Nunca mais seremos os mesmos, né? Exatamente. Vem por aí uma grande mudança de paradigmas para nós todos. E na área trabalhista nem se fala, né? Porque o isolamento social provocou mudanças drásticas nas relações de trabalho e no funcionamento da justiça do trabalho. E aí vem o nosso tema, né? Exato. A primeira questão que eu gostaria de passar para você, Fabiano, é a seguinte. Temos visto nas varas uma série de peticionamentos, especialmente das reclamadas, no sentido de demonstrar uma certa insuficiência de recursos decorrente da pandemia para fazer cumprir os acordos que celebraram antes, né? Antes desse processo inteiro, quando não haviam ainda essas condições, né? Então, eu indago a você, quanto aos acordos judiciais celebrados antes da pandemia, é possível, hoje, alterar o pactuado? Olha, Guilherme, essa questão ela é muito palpitante, ela nos exige muita reflexão e muito equilíbrio, né? Porque o que ocorre, né? Eu tenho a convicção, eu tenho comigo, que há um elemento aí muito forte de coisa julgada, né? Que o acordo homologado, ele não é um mero contrato, ele não é um mero ajuste entre as partes, né? Que a gente possa invocar uma cláusula rebus sic stantibus com uma largueza, com uma amplitude maior, de dizer, olha, mudou o contexto, mudou o contexto que gerou os fatos, eu então posso pedir a revisão do acordo. Acho que a questão não é tão simples assim, porque é um ato do Estado, uma sentença homologada pelo juiz, uma sentença que tem tal força no nosso ordenamento trabalhista, que a CLT menciona, desde lá da década de 40, ser irrecorrível, né? E nesse aspecto, não há como, a meu sentir, com todo respeito em quem defenda ideias em sentido contrário, não há como se pretender a revisão de ato dessa natureza. Mesmo porque, Guilherme, eu lanço aqui um elemento de reflexão, porque a gente, né, Guilherme, eu conheço seu trabalho, eu li muita coisa tua já também, né, então, que vai na linha do que eu penso que a gente tem que agir, né, que é você trabalhar tanto como autor, professor ou como juiz, com o necessário equilíbrio, né, de você pensar que o direito do trabalho, a nossa missão, ela é uma missão de pacificação social, né, não é para ter lado, para defender reclamante ou defender reclamado. A gente expressa valores de um ordenamento jurídico que esse sim, ele tem um caráter protetivo aos empregados. Eu falo isso porque muitas vezes a gente defender a ideia de que as empresas não têm um direito líquido e certo a buscar uma revisão desses acordos formatados antes da pandemia, pode parecer uma visão parcial de protecionismo ao reclamante, mas não é, e nesse sentido eu dei a volta toda aqui para fazer uma ponderação. E o reclamante que desempregado aceitou um acordo para receber um valor bem aquém do que ele tinha direito, porque ele pensou assim, não, eu vou resolver isso, seguir a vida, eu consigo um novo emprego e está tudo certo.
esse cara não vai conseguir um novo emprego. Então, quer dizer, se for um trabalhador de um ramo da economia que não foi afetado pela crise e o dinheiro dele acabou porque ele aceitou fazer um acordo por um valor menor, porque ele acreditava que ia conseguir um novo posto de trabalho, que ia virar o rumo da vida, do seu destino para o outro lado, ele vai bater lá na porta do juiz, pedindo que o juiz abra uma revisão do acordo para majorar o valor que a empresa lhe deve pelo acordo, porque agora ele está precisando de mais dinheiro. Então, se eu não admitiria, não entenderia razoável uma pretensão de um trabalhador que fosse bater na porta da minha vara com esse tipo de pedido, com a empresa é a mesma coisa. A única situação, e aí tem 2 pontos que a gente poderia ponderar, né? Naturalmente, esse acordo ele pode ser substituído por um novo ajuste entre as partes, né? Então, uma espécie de inovação das obrigações, né? Então, aí me parece que seria até uma conduta, até como estratégia de processo mais inteligente, da empresa procurar o advogado do reclamante, mesmo porque, né, Guilherme, uma coisa a gente tem que levar em consideração, porque a empresa que está procurando o advogado ou pedindo para o juiz mudar a condição do acordo, ela não é o pior exemplo de devedor. O pior exemplo de devedor é aquele que não está nem aí, né? Fala, não vou dar conta de pagar, paciência, ele pode correr atrás que ele não vai resolver. Então, esse que está peticionando, que está procurando o advogado do reclamante, ele está demonstrando a boa-fé, ele está demonstrando um interesse real em resolver o problema, e isso deve ser prestigiado, né? Deve ser enaltecido. Então, me parece que seria uma estratégia melhor procurar o advogado, porque se tomar um não do juiz de cara, fica difícil, fica até sem espaço para negociar com o advogado do reclamante, porque aí a posição do advogado do reclamante, a posição do reclamante, está muito maior, agora já sabendo que o juiz não vai aceitar. Agora, isso não impede que o magistrado, diante das circunstâncias concretas, é claro que tem casos e casos, né, Guilherme? A gente sempre está inserido na nossa jurisdição, o juiz não vive isolado do mundo, a gente sabe o que está acontecendo, né? Uma coisa é o supermercado da esquina aqui de casa, que está funcionando a toda, talvez tenha tido até um incremento de receita na pandemia, a farmácia, né? Então, um fabricante de máscara, né? Enfim. Mas, se for assim, aqui em Goiânia, por exemplo, né? Minha jurisdição é em Formosa, mas eu estou com problema de saúde, eu estou fazendo as audiências e comandando a vara à distância nesse período de pandemia. Goiânia, todos os restaurantes estão fechados, por exemplo, né? Vai ter uma quebradeira drástica nesse setor de bares e restaurantes, né, Guilherme? Então, um empreendedor que está nesse segmento, que o juiz sabe que foi afetado, aí seria razoável, diante do pedido, às vezes o juiz marcar uma audiência de conciliação, né, para tentar tentar uma nova pactuação, ou então esse cara, com muito sacrifício, ele conseguiu pagar o valor principal da obrigação, mas agora ele vai lá para o juiz, olha, eu não acho justo pagar a multa porque eu me esforcei. Embora a multa integre a coisa julgada, aí me parece que há um espaço de deliberação para o juiz de dizer, olha, realmente o atraso aqui foi de um dia, pela circunstância, não deve nem ter multa, ou vamos reduzir a multa de, sei lá, 50% para 5%, para 10%, né? Então, esse tipo de redução, o juiz, a meu ver, está autorizado até pela aplicação do artigo 413 do Código Civil, né, que eu consideraria a redução da penalidade, da multa, da cláusula penal, proporcionalmente ao descumprimento, né? Se
eu não posso tratar da mesma forma quem pagou atrasado com dificuldade daquele outro que não está nem aí, não pagou e não procurou resolver. Sim. Há quem entenda, inclusive, que essas obrigações secundárias, não as obrigações principais, né, de efetuar o pagamento das cláusulas, etc., estariam dentro, a análise dela poderia estar dentro daquela perspectiva da teoria dinâmica da coisa julgada, né? Então, você avaliaria os efeitos, né, e consideraria, por exemplo, o nosso colega Rodolfo Pamplona, né, ele entende que a cláusula penal isso é uma tese muito interessante, é uma pré-tarifação das perdas e danos. Então, a força maior quebra o nexo de causalidade. Sim, muito legal. E a partir daí você tem uma chance de manejo em torno da multa. Né? Mas prossiga. Até porque, né, Guilherme, a partir do momento em que a gente tem uma intervenção judicial, seja para homologar, para validar aquela cláusula penal, ela não é uma cláusula penal pura, né, de como um contrato extrajudicial que eu vou discutir na justiça já o inadimplemento e as suas consequências, né? Então, realmente há uma plasticidade na compreensão dessas obrigações acessórias que permitem espaço, né, não tenho dúvida quanto a isso, para que o juiz possa, inclusive, reduzir. Em casos extremos, eu admitiria até a exclusão completa da multa em determinadas situações. Sim. Bastando que, por exemplo, todo o período compreendido do atraso correspondesse exatamente ao período da pandemia e houvesse efetivamente uma relação de causa e efeito entre a pandemia e a mora, né? Não é qualquer tipo de argumento, qualquer palavra lançada ao vento. Não é, e a gente vai ter, né, Guilherme, agora uma situação bem complicada, que essa situação de isolamento social ela vai ser ampliada e reduzida, não vai e vem, os governos vão tratar isso de acordo com a dinâmica da própria demanda do sistema público de saúde, né? Então, nesse sentido, a gente pode imaginar o cidadão ficou lá 60 dias parado, ele não conseguiu pagar a parcela do acordo, mas ele voltou a funcionar, 20 dias depois ele foi lá, quitou uma parcela que estava em atraso. O governo mandou fechar tudo de novo, aí ele atrasou. Não. Então, assim, cada caso, a gente vai ter que realmente... Vou usar uma expressão que o Antônio Humberto comentou outro dia numa live, né? Que a gente, mais que nunca, vai ter que exercer uma jurisdição artesanal, né? Porque, mais que nunca, a gente vai ter que tratar cada caso com as suas particularidades, né? Justamente para que o bom senso, a razoabilidade imperem nesse momento, né? O próprio equilíbrio que é engraçado, né, Guilherme? Não sei quantos anos tinha que eu não ouvia ninguém falar do interesse público, que está lá no artigo 8º da CLT, né? E é uma regra que voltou para o centro, né, da interpretação, da aplicação do direito do trabalho, né? De pensar, olha, nós estamos no momento que nós não podemos simplesmente inverter o eixo do direito do trabalho. O direito do trabalho é um direito tuitivo, é para proteger o empregado mesmo. Se não for isso, não é direito do trabalho, não seria sequer um ramo autônomo do direito. Então, eu não consigo, Guilherme, com todo respeito em quem entenda em sentido contrário, eu não consigo sequer enxergar um princípio de preservação ou da proteção da empresa dentro do direito do trabalho. Eu posso compreender isso lá no direito empresarial e aí eu vou adequando, eu vou conciliando o princípio lá do empresarial com o trabalhista. Agora, direito patronal do trabalho não existe. A gente só vai ter agora que não é entregar a chave, né, da nossa atividade inteira para os empregadores, mas é ter bom senso, é ter equilíbrio, deixar o interesse público, né? Não é nem o interesse do trabalhador, nem da empresa que vai prevalecer. Em última análise, o direito do trabalho ele se sustenta
nessa premissa de tutela, e ela é a razão de ser da própria existência, né, do direito do trabalho. Sim, Se você não considera a tutela, se você considera que você está dentro de uma relação é, simétrica entre as é. partes, não há nenhum sentido na própria existência do direito do trabalho, né? Ele O se que seria um justifica contrassenso, exatamente. porque até o Código Civil, né, que é o nosso baluarte do equilíbrio contratual, e ele tem função social do contrato, ele tem instrumentos de você verificar a parte que é hipossuficiente, né, na relação contratual, então não tem sentido. Se até o direito civil correu para esse lado, a gente negar esse caráter protecionista do direito do trabalho não é nem um pecado, como não é um pecado o direito do consumidor também ter esse viés protetivo, né? Exatamente. Eles existem em função disso, né? E você disse do renascimento do interesse público, né? Da lembrança do interesse Sim, público. E mais do que isso, talvez o cenário da pandemia fez, de algum modo, renascer o direito do trabalho, né? O direito do trabalho estava muito é, sofrido nos últimos tempos, né? Desvalorizado. E agora ele está no centro das atenções exatamente porque toda a demanda trabalhista gira em torno da questão do isolamento social e de como isso se reflete na dinâmica das empresas, né? Isso é muito interessante. é. Tá? Eu até lembrei essa abordagem. É, tem vários textos que me vêm à cabeça do colega nosso, o professor Jorge Luiz Souto Maior, né? Sim, E ele sempre batia nessa tecla, né? Que o direito do trabalho ele já é um direito em constante crise, né? Ele é um direito de exatamente conter um efeito mais drástico de qualquer crise, né? E quando se fala em momentos críticos como o atual, né? Ou você estabelece o mínimo de direitos sociais, proteções trabalhistas mínimas, ou a sociedade vira uma verdadeira selvageria, né? Uma sim. situação que vai até contra, podendo ruir até alguns marcos civilizatórios, né? Que a gente hoje tem muito claros, né? Na nossa sociedade. Partirmos para a desobediência civil, né? Se não tiver o nosso É, colchão de molas. porque O direito de trabalho, no você, fundo, é um colchão de molas, né? De nos ater. você vê, né, Guilherme, a gente, no começo dessa pandemia, eu até cheguei a comentar aqui em casa, né, quando veio aquela primeira MP 927, que dizia que era garantia de renda e não tinha garantia de renda nenhuma para o trabalhador, né? Então a gente comentava que se fosse só aquilo, a intervenção do governo, a gente podia preparar para ver algo que a gente nunca viu no Brasil, né, que isso vai da índole pacata, pacífica do brasileiro, né, que é coisas, por exemplo, como saque a supermercados, né, porque se a gente não tem mecanismos mínimos de contenção social, a gente descamba mesmo para esse tipo A de selvageria, né? vale-tudo, né? E a gente não pode condenar. Né? Há até hoje né, um discurso forte contra movimento de trabalhadores sem terra, por exemplo. Né? Mas é um movimento, a gente pode questionar os métodos de luta, agora que é um movimento de Os aspirações excessos, né? legítimas, só que o que é? O pessoal quer terra. A Constituição manda dar terra. O governo não acha medida de distribuir terra, as pessoas no desespero vão invadir. A mesma coisa agora, as pessoas precisam ter um mínimo de renda, um mínimo de apoio material para sustentar a família. A gente tem visto em volta de nós, às vezes, pessoas da igreja, de outros lugares de convívio, de situações desesperadoras, inclusive de empregadores que do dia para a noite quebraram, né, por causa da pandemia. E se você não tem esses mecanismos de contenção social, vira realmente a barbárie. As pessoas vão partir para a autotutela. A colega Viviane Tanuri, inclusive, disse aqui que a sociedade entraria em colapso se não Exatamente, existisse é isso mesmo. essa proteção. Mas, professor Fabiano, vou partir agora para o nosso segundo questionamento dentro da nossa Sim, perspectiva dos temas práticos.
dentro ainda, né, desse cenário de pandemia, mas agora já partindo do intuito recursal da parte diante de uma determinada sentença, eu indago, pode haver a dispensa do depósito recursal baseada na insuficiência de recursos por força da pandemia? Isso aí é uma pergunta que cai como uma bomba, né, para a gente refletir algumas questões aqui, né? Porque agora, né, Guilherme, é um momento que a gente vai ter que ter muita razoabilidade, né? Porque eu poderia responder aqui de forma muito simples, né, Guilherme, dizendo assim, olha, se o empregador não tem condições financeiras de pagar o depósito recursal sem prejuízo do seu sustento, é só ele ir lá requerer para o juiz, demonstrar que ele está nessa condição, e ele vai obter a gratuidade da justiça, né, que é algo que hoje a própria CLT, a partir da reforma trabalhista, admite, e está tudo certo, né? Só que hoje nós estamos no último dia de, pessoal, o curso que a gente lançou, o pessoal está inscrevendo de expert em recurso de revista, eu tenho uma dificuldade enorme de explicar para o advogado de empresa o que ele tem que exibir para o juiz para ele obter a gratuidade da justiça, porque há realmente um rigor, o filtro é muito severo e, de certo modo, tem que ser assim, né, Guilherme? Porque isso é uma exceção, você pensar que um empreendimento que assume um risco de atividade econômica, ele não tenha condições de arcar com despesas processuais, enfim. Agora, então, seria muito simples e simplista, simplório dizer que não, ele prova lá, se for o caso, tem justiça gratuita, se não provar, não tem. Não é tão fácil assim, porque o filtro é severo. Eu teria que pensar, olha, ele vai lá, comprova que a atividade econômica está parada, né? Ele comprova que ele está com títulos protestados porque não está conseguindo honrar as suas obrigações com fornecedores ou débitos de natureza diversa, né? Então, precisa fazer uma prova robusta e, a depender da situação da empresa, não é difícil. Agora, a gente vai ter, nós como juízes, vamos ter que ter uma compreensão, uma razoabilidade ao analisar esses pedidos, porque vai ter situação, e aí é a segunda possibilidade que eu abriria aqui. O juiz pode muito bem, Guilherme, despachar assim, falar, olha, eu conheço essa empresa. E a gente conhece, né, Guilherme? Principalmente quando eu, por exemplo, sou juiz no interior, uma cidade de 50 mil habitantes, perto de Brasília. Então, a gente sabe o que está acontecendo na cidade, quem é quem, né? Então, o juiz pode muito bem falar, não, é fato notório aqui na cidade que a empresa tem lá um estabelecimento bem organizado, né? Às vezes até suntuoso, né? Então a empresa, se quiser, ela vai no banco e consegue uma apólice lá de seguro garantia, porque ela tem patrimônio para trocar. Mas aí a gente sabe que não é tão simples assim, né, Guilherme? Porque para isso a empresa tem que estar saudável financeiramente. Muitas vezes a empresa tem tem patrimônio, mas não tem liquidez, né? Até uma coisa que faltou a reforma trabalhista e talvez até a gente consiga construir isso por interpretação nos próximos anos, né? Porque imagina, né, Guilherme, o reclamado, o empregador, para recorrer, ele tem que fazer o recolhimento do depósito recursal, se tem condenação pecuniária, obviamente, e ele pode trocar essa obrigação por um seguro garantia judicial, ou seja, um seguro que fatalmente ele afetou algum patrimônio dele lá no banco, ou pagou um valor bem razoável, né, um percentual lá, para o banco dar essa garantia. Agora imagina, Guilherme, o empregador que vem
no recurso e diz, olha, eu não tenho dinheiro, eu estou com receio de você não me conceder aqui a gratuidade. Eu fui no banco, o banco não quis emitir o seguro para mim, porque ele sabe que eu não estou em atividade produtiva, mas eu quero aqui oferecer o imóvel onde está sediada a empresa em garantia, desde já do recurso. Aí eu te pergunto, não atendeu a finalidade lá de garantir a execução, de garantir o crédito, porque aí o imóvel vai estar até por uma questão de preferência, né? O reclamante estará muito mais seguro do que, por exemplo, o juiz simplesmente deferir a gratuidade e falar que não precisa ter garantia nenhuma, né? E aí a gente vai ter uma discussão. Eu não recomendaria o advogado tentar isso, porque a chance de êxito vai ser pequena. Falar, não tem essa previsão legal, né? no nosso ordenamento jurídico. E seria uma solução que, se a gente for pensar que o processo também eu teria que buscar a finalidade, né, do processo, a decisão, desde que siga os fins sociais a que se destinar a norma, inclusive processual, estaria atendido, mas seria um risco tremendo para o empregador partir para uma dessa. Agora, simplesmente despachar porque é fato notório que a pandemia retirou a receita, a arrecadação da empresa, aí me parece que é um argumento juridicamente frágil, ainda que socialmente seja legítimo, né? Mas em termos jurídicos me parece que seria a gente afrouxar muito e sem ter respaldo legal a finalidade do depósito como garantia prévia de uma futura, de uma hipotética execução. Agora, por exemplo, vamos supor duas hipóteses. Suponha que haja um decreto municipal que paralisa aquela específica atividade da empresa. Ou Sim. que haja um lockdown no bairro onde essa empresa está situada. Uhum. E que aí não tem como. E ela não tem condição de vender por delivery, não tem nenhuma outra opção. Sim. Será que aí não seria uma demonstração? Eu creio que, ainda que seja notória a falta de receita da empresa, eu não tenho como presumir que essa empresa não guardou reservas que poderiam ser utilizadas até sabe-se lá quando, né? Então, a minha compreensão é que isso ficaria uma situação também subjetiva. A empresa teria que provar, essa situação é um indício forte, né? Que a perda porque você vê, né, Guilherme, a minha comparação aqui pode ser infeliz por ser provocativa, mas a gente não passou a tratar os sindicatos diferente em relação à gratuidade da justiça depois que o legislador foi lá e ceifou quase que totalmente a fonte de receita dos sindicatos, né? Ainda depois da reforma trabalhista, mesmo o sindicato não tendo contribuição obrigatória, não tendo fonte de receita segura, a gente segue, ou pelo menos a jurisprudência majoritária, segue a linha que o mesmo sindicato tem que fazer prova robusta de que não tem condições de arcar com as despesas do processo para obter a gratuidade da justiça. Então, me parece que aqui é a mesma situação. Eu tenho um indício que tem que ser reforçado por provas concretas. Sim, sim. A colega até, Neuma, sugeriu a apresentação de extratos bancários como prova de que não há um fluxo de caixa, né? São alternativas para se demonstrar, né, essa insuficiência de recursos. Apesar que eu tenho comigo que a prova mais contundente realmente são o extrato com débito, né, o extrato devedor, né, protesto, comprovação de protesto, porque aí eu tenho não só a prova de que a empresa não tem dinheiro, mas que ela está numa situação
de pré-insolvência, né, uma situação realmente crítica em termos financeiros, né? E aí a gente teria condição mais tranquila de deferir até deferir a gratuidade. E Sim, sim. poderia até, viu, Guilherme, a gente pode até pensar outras soluções alternativas, mas sempre vai ser complicada, porque vai aí a questão, a gente sempre pensando o ponto de vista legal, né? Aí eu vou sugerindo uma situação aqui, estou vendo o nosso grande amigo André Molina falar É, coisa aqui fora do positivismo, embora eu brinco com ele, mas eu sei que não é um positivista puro, não. Mas imagina o seguinte, o Código de Processo Civil, ele permite a concessão parcial da gratuidade da justiça e até mesmo parcelamento de despesas processuais. Então, se eu posso parcelar a despesa processual, não seria nenhuma excentricidade o numa juiz, de situação como repente, essa. deferia até o parcelamento do depósito recursal. Por que não? Estaria atendendo a finalidade da mesma forma. Alguém pode falar assim, mas aí o reclamante está sendo prejudicado porque a garantia da execução está débil. Não, a gente tem lá algumas condenações de R$ 200 mil, por exemplo, e para fazer o RO, a empresa vai fazer o depósito de 9 mil. Então, essa situação de legitimar uma garantia débil já está presente no nosso ordenamento jurídico sem novidades nenhuma. Agora, só para te provocar, e É, se na terceira parcela ele parar de recolher o valor? é, aí é difícil, né? Aí já era, né? Cai, para mim, aí cai imediatamente, que é a mesma situação, né, de trocar o depósito com a garantia, né? Teve uma celeuma muito grande, se podia usar um seguro, uma apólice seguro garantia que tivesse prazo determinado, né? Eu me recordo bem, o Guilherme, que no ano passado uma das turmas de recurso de revista que eu ministrei, eu mostrava um julgado do TST para os alunos, que a galera que advoga para empregador, e a loucura de raiva, né? Porque a matéria estava polêmica ainda, né? Só a gente completando o raciocínio aqui. Então, uma decisão do TST, de uma determinada turma, que eu lembro qual turma é, mas não importa aqui, senão fica parecendo que eu estou É, criticando, não vem ao caso. Mas a turma julgou a questão em maio do ano passado e a decisão foi o seguinte: olha, estamos vendo aqui a apólice que foi apresentada para substituir o depósito recursal e a apólice vence em agosto de 2021. Então, como nós não temos garantia de que até lá o processo acabou e está em fase de execução, vamos trancar o recurso porque essa apólice aqui não garante. Né? Então, pera lá, você até duvidar, né, do nosso sistema processual tá funcionando, né? Porque se o Tribunal Superior dá uma decisão e ele mesmo reconhece que dali a 1 ano e meio pode ser que o caso não esteja resolvido, né? Aí hoje teve o ato lá conjunto, pacificou a situação de admitir sim. a apólice por prazo determinado, desde que a parte se ocupe de fazer a renovação automaticamente, sem precisar de despacho do relator, seja no TRT, seja no TST. E aí o exemplo seria o mesmo, né? Se eu aceito lá o depósito recursal parcelado, o reclamado atrasou nas datas que foram ajustadas, o recurso cai imediatamente. Tá certo. Professor Fabiano, vamos então ao nosso terceiro questionamento, né? Estamos num tempo de muitos desafios, né, para a justiça do trabalho, para tentar se equilibrar, absorver essas inovações tecnológicas e passar a usá-las e dar cabo da prestação jurisdicional a partir dessas medidas, né, no que for possível, né? Sim. Nesse sentido,
vem a questão em torno das audiências por videoconferência, que tem base Ixi, legal é. e, e especialmente naquelas audiências em que se pretende produzir a prova oral, que pode ser tanto uma audiência única quanto uma audiência de instrução, no caso do Uhum. fracionamento, vem a minha pergunta. Professor Fabiano, é possível aplicar penalidades de arquivamento, revelia, confissão, diante da ausência das partes nestas audiências por videoconferência? E essa pergunta é muito, muito difícil de responder, né, Guilherme? Porque a gente vai ter que ter uma condescendência, né, uma flexibilidade enorme com as partes para analisar eventuais requerimentos de motivação pela sua ausência. Porque o que acontece? Eu poderia te responder de pronto que, a meu ver, cabe a aplicação da penalidade, sim, né, como regra. Caberia por quê? Porque a gente dá oportunidade das partes se manifestarem se elas têm algum tipo de impedimento. Né? Então, acaba que uma situação que a gente sabe que a realidade, principalmente no interior, ou a realidade de trabalhadores mais carentes, né, de recursos financeiros, né, Guilherme? Quando a gente fala assim, não, porque hoje todo mundo tem um tablet, tem acesso à internet, não, né? A gente tem uma situação de vida, de classe média, né, Guilherme, como funcionários públicos, né? O advogado típico, ele está nessa situação também da classe média. Em geral, a gente tem, né, acesso à internet, acesso a smartphone, então, naturalmente, e a gente vai ter que ter muita criatividade, eu diria, para não simplesmente não fechar a porta do judiciário para quem mais precisa dela. Né? Porque imagina o seguinte, ô, Guilherme, pode Sim. falar, depois eu completo Não, aqui. era só para ilustrar a sua Uhum. fala, que eu concordo plenamente. Sim, Eu peguei aqui uns dados da Fundação Getúlio Vargas do ano passado, né, sim, sobre a inclusão digital. No ano passado, uma coisa sim, recente. sim, sim. 59% da população apenas tem acesso à internet, sendo que apenas 25% tem acesso à banda larga superior a 8 mega, que é a necessária para a transmissão de vídeo, ou seja, um quarto da população. Então, e quem não tem é o nosso público típico, né, Guilherme? A verdade é essa, né? Agora eu te pergunto, eu vi uma situação que eu poderia dar como exemplo. Ontem eu assisti a um pedaço, não consegui ver tudo na hora, mas assisti um pedaço de uma live que estava correndo no Facebook, que estava a ministra Adelaide, o ministro Eu Luiz assisti. Felipe, sim. E o ministro Luiz Felipe falou uma situação lá que eu achei formidável, né? Para ver que os colegas da Justiça do Trabalho, né, Guilherme, a gente tem muito que orgulhar dessa turma nossa, né? Os colegas têm sensibilidade social, têm criatividade para resolver o problema. Então, para o pessoal que não viu essa fala, o ministro Luiz Felipe estava refletindo lá da dificuldade que é para a população mais carente, e ele citou o exemplo do norte do país, onde há determinadas localidades que há um percentual de exercício do jus postulante muito alto, porque não tem advogado na cidade, né? A verdade é essa, né? Então são poucos os advogados, e aí há uma parcela expressiva das ações em jus postulante. E que teve vara do trabalho que, para resolver o problema, o reclamante lá com, às vezes, o celularzinho acanhado dele, que não tem internet, não é smartphone, mas ali tem uma dificuldade, boa parte tem um plano, né, de telefone. Então a solução é o reclamante participar por telefone mesmo, né? De repente o preposto lá
reconhece pela voz, fala, não, é o fulano, sim, e tal, porque como é que vai fazer? Vai esperar, não é justo também essa pessoa ter que esperar o momento da gente levantar o obstáculo do isolamento social, porque essa situação tem gente falando, né, Guilherme, que audiência presencial só o ano que vem, né? A gente não sabe como é que realmente vai acontecer, né? Então aí é um problema. Agora, me parece que se a pessoa teve efetivamente a comunicação com a justiça, com a marcação da audiência, e ela não se opôs, ela manifestou, tudo bem, eu vou participar da audiência, e chega lá na hora, não comparece, eu não vejo solução outra que não a gente replicar o que acontece nas audiências presenciais. Agora, é claro que vai ter situação que pode ter lá argumentações sem prova necessária naquele momento, né? E para evitar o tumulto processual, não custa o juiz tentar até um negócio processual do tipo, olha, vamos dispensar o depoimento dos dois lados para não ter arguição de nulidade, mas a gente vai seguir a audiência do jeito que se encontra aqui, porque de toda forma a parte está tendo prejuízo, né, Guilherme? Porque sim, claro, a possibilidade de ficar cochichando ali com o advogado já é uma vantagem, né, que ela perde, né, na hora da produção da prova, né? Então a gente vai ter que ter muita flexibilidade com essa situação. Agora, simplesmente eu não aplicar penalidade nenhuma, aí é passar, claro, respeitando quem entenda em sentido contrário, mas eu acho que a gente passa uma mensagem para o jurisdicionado de que se não for na audiência não vai acontecer nada e está tudo certo, que é muito ruim, né, em termos até institucionais, né? A gente está nesse esforço todo para manter a justiça funcionando e a parte basta ela não ir, não vai ter confissão e o juiz fica marcando uma audiência atrás da outra, para mim não tem sentido essa situação. Agora, professor Fabiano, só para polemizar um pouquinho, né, no ponto desse questionamento, eu exerci por 4 anos e meio a jurisdição em Bom Jesus da Lapa, que fica a 700 quilômetros de Salvador, e era uma cidade onde eu próprio tinha e até perto de Formosa. Isso, exatamente. Eu próprio tinha dificuldade de sinal, muitas vezes, do hotel, por exemplo, né, do lugar onde eu estava, para me comunicar. O próprio acesso a lá, durante vários trechos, eram desprovidos de sinal. E o que pode acontecer, por exemplo, o que eu vejo é o seguinte, as partes aceitam, tudo está certinho, marcado para o dia, e há uma oscilação de sinal, por exemplo. Entendeu? E aí, como é que se prova isso, né? Ah, tá. Aí vai entrar no que eu comecei a dizer e não terminei o raciocínio. Foi muito bom você ter feito esse comentário, Guilherme. Que me parece que, pelo momento, por reconhecer que isso de fato ocorre, né, nós vamos ter que ser super flexíveis. A parte alegou, e aí eu te pergunto, como é que ela vai provar que oscilou o sinal da internet? Então aí não tem jeito, o juiz vai ter que confiar mesmo na boa-fé, porque a gente sabe que os nossos serviços de provedores de internet, os serviços, as plataformas em si, tem problemas, né? Então, agora o que não pode é simplesmente a pessoa depois peticionar, dizer que confundiu, né? Então, se o advogado peticionar dizendo, olha, ela depois terminou o ato aqui, eu fiz contato e consegui a resposta dela, que na verdade o problema foi de sinal, ela teve dificuldade lá, a gente não tem muito o que fazer, né, Guilherme? Mas aí o advogado tem que alegar. Eu não posso presumir, né? Magnífico. Ou então fazer igual só cortando, fazer igual a advogada fez uma vez uma audiência minha. Falei, doutora, o cliente não apareceu aí, confissão, né? Falei, não, doutor, eu vou justificar a ausência dele, vou comprovar o motivo. Eu falei, tá, doutora, qual foi o motivo?
Ah, eu não sei, mas com certeza tem, porque ele é uma pessoa muito responsável. Então, esse tipo de cheque em branco Eu aqui não não sei dá. qual foi, mas com certeza É, teve. mas tem. Professor Fabiano, já estamos daqui a pouco, faltam só apenas 8 minutos para Olha encerrar. só, sim. Inicialmente, eu vou agradecer de logo Obrigado, ao valeu. auditório e agradecer muito a sua presença. Foi um diálogo, ainda vamos continuar, mas foi um diálogo, está sendo um diálogo muito produtivo, né? A gente está vendo as reações do auditório, né? Elogiosas ao senhor. Está sendo uma conversa muito boa, inclusive para mim. Eu tô muito satisfeito também, né? Todos nós estamos Valeu, querido. satisfeitos. E vamos fazer outros encontros também, professor Fabiano, Vamos. viu? Mas eu gostaria de lançar, nesses últimos minutos, um último questionamento. Vamos lá. Professor Fabiano, execução agora. Sim. Cabe indeferir a realização da penhora pelo Bacen-Jude em decorrência, em virtude da pandemia? A meu ver, não, porque o Bacen-Jude é um instrumento de realização da justiça, é um instrumento, eu diria até, de viabilizar a cidadania, a dignidade do trabalhador que teve o seu direito lesado. Agora, naturalmente, a gente vai ter situações e situações, né? A empresa, de repente, demonstrar que aquele recurso encontrado ali era o único que ela tinha à disposição para pagar o salário dos empregados, o juiz pode ser mais maleável, mais flexível do que nós somos em tempos normais de funcionamento da jurisdição. Agora, simplesmente a gente deixar de exercer a jurisdição para que seja efetivada a tutela jurisdicional, me parece que não tem jeito. E aí, né, Guilherme, acaba que raramente nesse momento a gente vai ter uma resposta radical de sim ou de não. Né? A gente vai ter respostas convictas num determinado sentido, mas que não fecha a porta para que o juiz analise a circunstância do caso concreto. Né? E a gente deve lembrar também, né, Guilherme, o Bacen-Jude ele tem uma regulamentação do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, se chegar a um ponto em que o Conselho Nacional de Justiça chegar à conclusão de que deve suspender o Bacen-Jude por conta do momento da pandemia, como o próprio CNJ agiu em relação aos funcionamentos dos fóruns trabalhistas, numa situação de exemplar bom senso, Guilherme, porque o que acontece, né, infelizmente a gente poderia até dizer, né, o CNJ radicalizou, porque cada juiz conhece a sua jurisdição, ele vê a realidade local e ele define se vai ter ou se não vai ter audiência. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, Guilherme, o uso da toga não dá automaticamente bom senso para todos nós. Vai ter aquele juiz, no caso específico da audiência, aquele juiz que vai simplesmente dizer que vai ter audiência normal. Nesse momento de pandemia, se não tiver uma regra para todos, infelizmente, vai ter juiz que vai ficar na casa dele, no conforto, na segurança do lar, igual nós estamos aqui em situação de isolamento, e o juiz vai falar para o secretário de audiência, olha, você vai lá para a vara receber as partes lá, porque os depoimentos serão lá. Então, quer dizer, o juiz fica na segurança, o servidor se expõe ao risco de contágio, a própria parte que se desloca à Justiça do Trabalho. Então, na situação do Bacen-Jude, a meu ver, é a mesma coisa. Enquanto o CNJ não disser que tem que parar de fazer Bacen-Jude, eu vou continuar fazendo e acredito que todo magistrado deveria continuar fazendo sem prejuízo de analisar a circunstância do caso concreto. Porque se eu não faço Bacen-Jude, há uma questão até importante que se coloque, eu estou descumprindo um dever funcional meu. Por mais que eu entenda que é um juízo de conveniência que eu estou exercendo, mas há uma discussão aí para fins correcionais. Existe conveniência do juiz decidir se ele vai ou não vai
fazer penhora eletrônica? Me parece que não. A não ser que o CNJ... Fundamentada, não. Fundamentada é o exercício da independência funcional, né? Mas... Exato. Mas aí, de acordo com o caso concreto, ele conhece a situação, né? Imagina lá que é o hospital da cidade que tem prestado maior apoio lá à população acerca do Covid, né? Uma fábrica de insumos que realmente aquela penhora possa, inclusive, causar um efeito colateral de prejuízo à sociedade, né? Então, eu não posso seguir como regra geral, me parece. Tá certo. Professor Fabiano, estamos chegando aos 2 minutinhos finais. Eu vou renovar os agradecimentos, né? O agradecimento ao público, os colegas presentes, questionando, os advogados, né? O pessoal lá de Bom Jesus da Lapa, inclusive, de Conceição do muito legal. Também presente, provavelmente de Formosa. E vou passar para o senhor para as considerações finais nesse minutinho. Tá. Eu agradeço demais, Guilherme, o espaço aqui, foi muito bacana a conversa. Já deixo ao vivo aqui o convite para depois a gente marcar uma live lá contigo a partir do trabalho notável. Foi muito bom estar aqui tratando desses temas tão caros, né, para todo mundo. E faço o convite para que o pessoal siga o nosso perfil, meu e do Antônio Humberto, o trabalho notável. E os advogados que estão nos assistindo aqui, quem tiver interesse, hoje a gente está nas últimas horas da inscrição do treinamento Seja Expert em Recurso de Revista agora. Tem informações lá na minha bio, o pessoal pode procurar, acho que deve ter 2 ou 3 vagas só, e fica o convite também, um treinamento bem completo para os advogados. Um grande abraço, Guilherme. Um grande abraço, meu amigo. Foi um prazer conversar com você.